Agora com a notícia de que Black Clover vai ter um capítulo novo mês que vem, no início do mês que vem, eu senti que era finalmente a hora de eu falar a minha opinião sobre essa parte final de Black Clover, essa parte do arco final de Black Clover na Jump Giga, que eu tenho certos comentários a fazer, coisas positivas, coisas negativas. Vamos falar se o Lucius realmente foi um vilão bom, foi um vilão ruim. E finalmente eu irei dar a minha opinião sobre essa parte de Black Clover na Giga, se valeu a pena ou não, se o Tabata mandou bem ou não nesse arco final, se é um dos piores arcos finais dos mangás shounen, ou se é um dos melhores. Vamos falar sobre tudo isso aqui. E se vocês querem que eu volte a falar mais de Black Clover aqui no canal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o comentário e compartilha com mais galera, para mais pessoas conhecerem o canal e para eu saber que Black Clover tem sim espaço ainda no canal para a gente comentar. O meu nome não é Mr. Clover à toa, né? Eu amo Black Clover, eu quero falar mais sobre a obra. Então, galera, se você quiser saber a minha opinião sobre o arco final do Black Clover, venha comigo para falarmos sobre isso a partir de agora. Nesse vídeo, vou, em boa parte dele, falar sobre os capítulos que saíram pós-transferência para a Giga. Claro que eu vou comentar algumas coisas que aconteceram antes, mas leve em consideração que esse vídeo não é uma análise do arco final como um todo, e sim a minha opinião sobre essa reta final do arco, que é do capítulo 369 até o capítulo 389. Dito isso, nesses primeiros capítulos tivemos uma explicação sobre o funcionamento da antimagia com as magias dos touros negros, dada pela própria Ichika. Eu já comentei sobre isso em um vídeo antigo, mas basicamente é explicado que antimagia não interage diretamente com a magia dos touros negros, como se fosse água e óleo. E depois dessa explicação, tivemos a batalha do Magna e Lucky versus o clone do Lucius. A batalha em si é legal, por mostrar mais uma vez a interação dessa dupla tão carismática, e visualmente Tabata fez páginas duplas muito bonitas. Temos até mesmo uma referência ao golpe final da dupla contra o desespero lá no arco do Reino Subaquático. Foi legal ver mais uma vez essa dupla em ação, principalmente por termos visto a jornada do Magna para alcançar o Lucky, que tinha ficado muito à frente lá no Reino Hearth. Ver os dois no mesmo nível enfrentando alguém que se diz um deus e o derrotando é algo bastante gratificante. Depois disso, o mangá mostra os touros negros indo para as suas respectivas batalhas e até ajudando os capitães a se levantarem. Uma pena que depois disso não tivemos mais nada sobre essas batalhas. E o que me deixa ainda mais triste é o potencial de lutas que o Tabata colocou e não explorou. Temos Vanessa e Grey como uma dupla, Gauch e sua irmã, Gordon ajudando Charlotte e William a se levantarem, talvez indicando que ele estava usando o poder dele para fazer as maldições de ambos serem usadas por ambos para se fortalecerem. E o resto dos touros negros foram ajudar o Asta e o Yuno a passarem pelos outros clones. O que me incomoda não é o fato de eles estarem lutando contra clones, e sim o fato dessas lutas não serem exploradas. As lutas da Noelle e o Nat tiveram um desenvolvimento tão bacana que eu gostaria de ter visto esse tratamento com os outros membros do esquadrão. Eu acredito que, como a obra havia se tornado trimestral, o autor teve que concentrar o esforço dele em só algumas lutas que seriam de fato importantes para o arco como um todo. Acho que não dava para ficar fazendo 2 capítulos para cada uma dessas lutas, pois o tempo não permitia. E só lembrando, atualmente Black Clover lança 2 capítulos a cada 3 meses, raramente tem mais do que isso. Então seria papo de 1 ano e meio para cada uma dessas lutas terem um desenvolvimento adequado e tudo mais. Acredito que o Tabata só não queira gastar tempo com isso, o que pra mim é uma pena. Talvez quando o anime chegar nessa parte, o pessoal da produção explore cada uma dessas lutas em episódios originais, o que pra mim seria muito bacana se acontecesse. Outra coisa que para mim poderia ter sido mais explorado, mas não nesse arco em si, sim na obra como um todo, são as magias colossais. Essas são as magias nível continental no universo Black Clover. Na obra, tivemos 3 magias com esse título até agora, sendo elas o meteoro, que o Leto usou no final do filme, que tinha a capacidade de destruir todo o continente, a Porta do Destino, que foi usada para trazer o ácido do País do Sol até Clover, se classificando como um transporte continental. Por último, temos essa magia super colossal do Lucius, que tem a intenção de alterar por completo todo o mundo. Esse tipo de poder me lembrou um pouco as técnicas máximas de Jujutsu Kaisen, onde o feiticeiro liberava o máximo de seu poder a partir de sua técnica. Só que enquanto o Gege explorou esse tipo de poder de uma forma bastante competente, o Tabata resolveu trazer isso no final da obra. E isso também vale para o filme, já que ele lançou no mesmo período em que o arco final estava sendo publicado. Para mim é um desperdício esse tipo de poder ser apresentado faltando tão pouco para a obra chegar ao seu fim. Eu consigo pensar em vários personagens que poderiam ter esse poder na obra, mas o Tabata só pensou nisso agora.
E não, eu não estou reclamando disso porque eu queria ter visto mais poderzinho. Só acho que quando o autor traz um conceito para a obra, ele tem que ser bem apresentado e bem usado. Eu acho que no final da sua obra é meio tarde você trazer poderes tão extravagantes. Sobre ter sido bem utilizado ou não, vou deixar para vocês falarem aí nos comentários. Na minha opinião, essas 3 magias colossais são interessantes, porém eu gostaria de ter visto bem mais. Bom, continuando, voltamos para a luta de Mereoleona contra Morris. Para quem não lembra, o Morris é um cientista da Tríade Negra em Spades. Só que agora ele tem a magia da terra do demônio que Lucius purificou e colocou nele, junto da magia natural dele que é de modificação. O principal poder dele é tocar na pessoa e fazer ela sumir instantaneamente. O que já havia sido mostrado em capítulos anteriores, agora podemos ver ele utilizando a magia de terra para invocar um exército e atacar Mereoleona. Essa tona real serve mais para desenvolver a Mereoleona do que trazer algo de real relevância para o Morris. Desde o arco de Spades já havia sido mostrado que ele era um cientista psicopata e aqui ele só traz uma motivação qualquer coisa, dizendo que quem segue a ética nunca vai conseguir fazer algo de real em relevância e só aqueles que se desprenderem disso vão chegar ao plano superior. Ele é um personagem muito qualquer coisa. Por outro lado, a Mereoleona continua sendo um ponto forte da obra. Ver ela reconhecendo que depois de tanto tempo se fortalecendo sozinha, agora ela precisa de aliados para vencer essa batalha, é realmente incrível. A magia final dela ser trazer os companheiros mortos de volta à vida é a prova de que ela entende que a união faz a força. Isso sempre foi a essência de Black Clover. Ver que o Tabata depois de tanto tempo ainda sabe disso é muito bacana. Essa parte da Mereoleona é facilmente dos pontos mais altos do arco final. Agora, falando sobre a luta da Noelle contra a Acer Silva, que é a sua própria mãe, eu vou dizer aqui que eu não canso de ver as coreografias de luta em Black Clover. O Tabata sempre faz lutas que chamam a atenção pela quadrinização e a arte que está sempre bonita. Ainda mais se levarmos em conta que os capítulos demoram 3 meses para saírem. Podemos notar que tem um capricho ainda maior em cada cena. Mas o foco aqui na verdade é sobre o desenvolvimento que os irmãos da Noelle ganharam. Isso mesmo, lá no arco de Spades tivemos finalmente a reconciliação entre Nozel e Noelle. Agora temos a reconciliação dela com Nebra e Solid. Devo confessar que esses dois personagens eram tão qualquer coisa e superficiais que eu não estava esperando esse desenvolvimento para eles não. Contudo, acho extremamente bem-vindo. Mesmo que Nozel também tratasse mal a Noelle, tinha uma vez ou outra em que ele mostrava que não era tão babaca assim, ao contrário dos outros dois que só odiavam a Noelle mesmo. Mas ao eles verem a sua irmã mais nova, que eles sempre ridicularizaram por ser fraca, agora enfrentando a sua própria mãe, que a própria Mereoleona diz ser uma lenda, a ficha finalmente cai para eles. Prestes a ser atingida por um golpe mortal, Noelle foi salva por seus irmãos, agora mostrando que a família Silva terá que se unir para derrotar a pessoa que eles mais amam e admiram, que naquele momento havia sido deturpada por Lucius. O papel de cada um nessa batalha foi bem planejado. Nozel vira o Surfista Prateado para conseguir aguentar os golpes massivos da Acer. Como ele também mesmo fala, um irmão mais velho deve proteger os mais novos. Enquanto isso, Solid e Nebra focam em fortalecer ainda mais a magia da Noelle, para assim mandar o maior ataque possível e assim destruir a mãe deles de uma só vez. Quando eles falam para Noelle lançar tudo e não se preocupar com o controle, pode-se interpretar como eles falando para ela lançar qualquer sentimento que a caçula tem por eles para fora. O irônico é que Solid e Nebra que confessam que trataram mal a sua irmã por medo e inveja. Em um pedido de desculpa singelo, Noelle lança a magia, que infelizmente não tem nome, em direção a Acer, que em último momento de lucidez vê que naquele momento seus filhos finalmente haviam de fato se tornado uma família. É o que eu falo para vocês, quando o Tabata quer, ele cria capítulos muito bons. E esses 2 capítulos que focaram na família Silva mostra isso. Traz um bom desenvolvimento para a luta e para os personagens, tem um momento emocionante e o final é bastante significativo para o futuro desses personagens. O único problema para mim é que esse poder do Nozel de revestir de Mercúrio veio meio do nada. Não é uma mentirada, como o pessoal diz, mas ao contrário do poder da Mereoleona, em que ela se torna pura mana, não teve nenhum indício de que a magia do Nozel iria para esse caminho. É um outro poder que eu sinto que o Tabata poderia ter explorado mais. O cara literalmente tem uma armadura de mercúrio que pode ir do líquido para o mais resistente, com a única desvantagem sendo o lance do envenenamento. Dá para pensar em várias formas de utilizar isso em uma luta, e é uma pena que o Tabata só conseguiu nos entregar um cosplay do Surfista Prateado. Agora falarei dos 3 capítulos que focam na batalha dos irmãos Yami e Nath versus o Morgan Paladino. Primeiro de tudo, foi muito bacana ver o reencontro da Itika com o Yami. Foi bom ver o quanto ela estava preocupada com ele por causa de tudo que aconteceu no passado deles. Agora eu quero muito ver o Yami indo para o País do Sol ver o Ryu e o resto do pessoal.
E finalmente, depois daquele foreshadowing do coração demoníaco do Yami, tivemos ele se transformando através das pílulas demoníacas que foram apresentadas no arco do País do Sol. Dá pra notar o planejamento do autor para chegarmos nesse momento e valeu muito a pena essa transformação. Essa transformação do Yami ficou incrível. Também podemos ver Ichika e Yami lutando transformados lado a lado, que era algo que eu estava querendo ver desde que a personagem foi introduzida. Agora, se os irmãos têm belas transformações, não posso dizer o mesmo da transformação final do Nat. Para quem lê Black Clover, sabemos que o histórico de transformações do Nat é impecável. Uma transformação mais bonita que a outra, mas eu não sei o que aconteceu com o Tabata, que quando ele foi desenhar a transformação final, saiu essa desgraça. Esse design é muito feio, ainda mais se for considerar que é a última e mais forte forma do personagem. Pelo menos no quesito desenvolvimento, essa parte não deixa a desejar. Podemos ver tanto a culpa quanto a expiação do Nat nessa luta contra o Morgan, e quanto o apoio do Yami e da Ichika, que também são irmãos que tiveram passado trágico, apoiando o personagem a conseguir seguir em frente. A mensagem que o Nat conseguiu renascer na escuridão através do golpe final é realmente muito bacana e finaliza muito bem esse desenvolvimento que estava sendo feito desde o arco de Space. Se vocês notarem, essas 4 sessões tratam coisas parecidas. A união dos Touros Negros para derrotar o clone do Lucius e ajudar o Asta, a união da Mereoleona com seus companheiros para derrotarem Morris, a união de Noelle com seus irmãos para derrotarem sua mãe, e a união de Nat com Yami e Ichika para derrotarem Morgan. Todas as lutas tratam da mesma coisa, a união. Só que ao contrário de um certo gato caolho, o Tabata conseguiu fazer isso sem ficar maçante. O arco final de Jujutsu chegou ao ponto de parecer sacanagem. Era sempre a mesma fórmula batida do Sukuna derrotar alguém e aparecer alguém mais forte para enfrentá-lo, o que para mim foi feito de uma forma bem ruim. Aqui por outro lado, o Tabata fez 4 lutas com a mesma temática, só que de formas diferentes e que tem um peso narrativo bem bacana para cada um dos personagens. São lutas que estão lá por um motivo e não só para ficar enrolando. Não tô falando aqui que Black Clover é melhor que Jujutsu Kaisen, tô falando que nesse ponto o Tabata soube desenvolver melhor o arco final dele. E caso venham falar que é injusto comparar porque Black Clover nessa reta final é um mangá trimestral enquanto o Jujutsu ficou sempre no semanal, tem Battle Shonen semanais que possuem um arco final competente sim. E ter mais tempo não significa que, objetivamente, você vai fazer algo melhor, o que inclusive é o caso de Black Clover nesse mesmo arco. Antes de chegarmos nisso, preciso falar sobre a luta de Asta e Yuno contra Lucius. A chegada dos dois é muito legal e o diálogo em seguida já cria a tensão que essa luta precisa. Vemos a segunda transformação do Lucius, que é simplesmente magnífica, e vamos para uma bela luta. Eu gosto muito como o Lucius utiliza as magias dos seus irmãos contra a dupla e da forma que Asta e Yuno acham para derrotá-lo. Simplesmente fazendo Lucius perceber que o sentimento de rivalidade deles vai muito além de suas previsões, e por serem rivais, os dois sempre vão se superar cada vez mais. Mesmo assim, é óbvio que o vilão final não seria derrotado tão facilmente, então finalmente o verdadeiro Lucius surge com sua terceira transformação, que eu vi que alguns não gostaram, mas eu achei bem bacana também. Só uma coisa, eu fiquei com receio com essa história de clone. O Tabata utilizou 2 vezes o lance do Lucius que eles haviam derrotado era um clone e eu fiquei com medo de ser utilizado novamente. Mas ainda bem que a partir daqui é o verdadeiro Lucius mesmo. Também temos uma rápida explicação sobre as torres que guardam os grimórios e que elas guardam as magias de todos aqueles que morreram. Agora o Lucius tinha acesso a elas e estava muito mais forte do que nunca. Uma coisa que eu curti até é o fato dele não fazer cerimônia para matar o Max e os outros dois. Ele simplesmente quis dar um exemplo prático da explicação dele. Acho essa frieza algo muito legal para um vilão como Lucius. Agora mesmo, com todos os poderes possíveis, vemos Lucius derrotar o Asta novamente através da malandragem. Na primeira vez, ele quebrou o Asta através da irmã dele. Agora, ele resolveu quebrar o Liebe através da Licita, a mãe dele e do Asta. E eu simplesmente amo esse momento. Não só cria um sentimento maior de desprezo pelo Lucius por utilizar desse meio para derrotar o protagonista, como também cria essa dúvida na cabeça do leitor de como a Licita foi parar nas mãos do vilão. Infelizmente, até agora não temos uma resposta para isso, mas vou comentar isso mais pra frente. Os paladinos ressurgem em uma forma ainda mais bizarra, agora com claras referências aos anjos bíblicos. Os designs são bem bacanas, mas a partir daqui vão ser só obstáculos físicos, não teremos mais desenvolvimento a partir deles não. Então temos a cena que na época muitos ficaram revoltados por simplesmente verem o Yuno usando a antimagia. E o que eu falo para esses caras que claramente não leem a obra? Nós já tínhamos visto os Touros Negros usando essa mesma coisa. E claro que vai ter a reclamação do Yuno ser muito privilegiado. Só que esse argumento cai por terra quando vemos que outros personagens do elenco utilizaram a mesma coisa. Eu já falei em um vídeo antigo o hate que o Yuno recebe. E fica mais claro cada vez mais que boa parte desse hate não tem justificativa. O engraçado é que quando vimos o Asta usando a magia no filme, todo mundo bateu palma e ninguém reclamou. E sim, o filme é canônico, até porque vemos o Lucius usando as magias dos Reis Magos que aparecem no longa-metragem. Galera, antimagia não é algo difícil de entender não. Eu concordo que ela poderia ter mais explicações,
mas difícil de entender não é. Inclusive, na própria luta, o Yuno reconhece que a espada do Asta é muito mais pesada do que aparentava. Ou seja, não me vem com essa história dele ser altamente privilegiado. Mas falando dessa luta, eu gosto bastante de como o Yuno usa a antimagia nos seus próprios poderes, como a Terra do Nunca. Quanto mais você avança nesses capítulos, mais dá pra notar a evolução das lutas. Enquanto essa luta acontece, vemos Mimosa tentando curar o Asta, enquanto outras pessoas lutam contra os paladinos. Uma coisa legal é ver os Cavaleiros Mágicos reconhecendo o valor do Asta e todos querendo se sacrificar para que ele volte para a batalha. É um momento bem fofinho. Só que esse momento fofinho não apaga o fato de que, do nada, o pessoal do Reino Diamond resolveu aparecer. Isso mesmo, Mars e companhia surgem do absoluto nada para ajudar na guerra. Daí vem a pergunta de como eles sobreviveram ao massacre que o Zenon fez lá nos capítulos anteriores, e onde eles estavam nos eventos seguintes da obra. Em nenhum momento tem alguma pista de que eles viriam para ajudar. Na verdade, no início do arco, quando mostra os reinos, só tem Clover, Hearth e Spades. Não tem nada do pessoal de Diamond. Esse é o primeiro momento que eu li algo nesse arco e falei, isso realmente não é bom. A falta de construção para isso acontecer é o que mais me incomoda, porém não para por aí. Logo depois deles aparecerem, surge Feremena. Você não sabe o que é Feremena? Pois é, eu também não sei. Em um diálogo totalmente expositivo, Morris revela que ela é a portadora do espírito da Terra. E eu não acreditei quando eu li isso. O Tabata tinha dois personagens que já haviam aparecido e que poderiam ser os donos do espírito da Terra, Mars e Sol. Só que ao invés disso, ele introduz de forma totalmente não natural essa personagem, que mesmo que ela tenha um bom design, você não sente nada quando vê que ela é a dona de um poder tão aguardado na obra. Parece até que o Tabata esqueceu do espírito da Terra e o pessoal de Diamond resolveu colocar as duas coisas de forma totalmente forçada. Não dá pra ficar animado com a introdução da Feremena, visto que o mangá tá acabando e não dá tempo pra gente simpatizar com ela. Ao contrário dos outros personagens que voltam aqui. Temos a Sally e os outros personagens do Olho do Sol da Meia-Noite tendo seus momentos de redenção. Aparece até mesmo a divisão 0 de pesquisa do filme. Os elfos também surgem para ajudar. Esses em questão chega a ser bacana vê-los de novo. Agora o Reino Diamond, pelo menos para mim, cria uma sensação de que o Tabata escolheu a hora errada de trazer eles de volta. Falando em retornos, Langres e o irmão de Mimosa aparecem para mostrar ainda mais o impacto que Asa teve na vida de cada um deles. E finalmente, depois de muitos capítulos sem aparecer, Leopold finalmente retornou para a obra. Para quem não está por dentro, não tínhamos noção de onde ele estava desde o início do arco de Spades. Então é muito bom ver ele aqui, e para mim não foi forçado essa aparição dele. Na verdade, o que foi estranho foi esse sumiço sem explicação do personagem por mais de 100 capítulos. Então finalmente, Asa se recupera e vemos o reencontro dele com a Noelle. Eu vi um pessoal reclamando que não teve emoção e que estavam esperando um grande abraço ou algo a mais. Vou ser sincero, não vi nada demais nesse momento. E não acho que seja o momento para tratar desse romance entre os dois personagens. Eu quero sim que a Noelle e o Asta fiquem juntos, mas acho que algumas pessoas têm tanta vontade disso acontecer que fica colocando defeito na obra quando o autor não fala sobre isso, sendo que não é um problema de fato. O Tabata já falou que vai ter par romântico pro Asta e curiosamente depois dele ter falado isso, tivemos essa arte colorida e essa despedida do Asta com a Mimosa antes dele voltar para a batalha. Eu não acho que Asta e Mimosa vão ficar juntos, porém eu acho engraçado ver os fãs discutirem sobre isso. Temos então a Noelle sendo envolvida por antimagia na sua transformação. Mas peraí, temos um erro de continuidade. A espada capaz de dar antimagia para os outros é a habitadora do demônio. Só que nesse momento da obra, essa espada está com o Yuno. Então como o Asta deu antimagia para a Noelle sem estar com essa espada? Bom, mais pra frente no capítulo vemos o Yuno jogando a espada. Eu interpreto que a ordem das páginas que o Tabata fez está incorreta. O correto seria vermos o Yuno jogando a espada e depois o Asta chamando ela para entregar a antimagia para sua parceira. Mesmo assim, quer dizer que após o Yuno jogar a espada, ela volta para o Grimório automaticamente? Eu não lembro disso acontecer antes e caso tenha acontecido, peço que deixem aqui nos comentários para eu me lembrar. Caso isso não tenha acontecido antes, esse provavelmente é o maior furo de roteiro envolvendo a antimagia durante a obra toda. Não é o que estraga o arco ou a obra, mas é claramente o problema. No País do Sol, vemos que mesmo antes de conhecer a Asta pessoalmente, o Ryu já o admirava desde criança por principalmente serem parecidos, mas em condições diferentes. Ver que o Asta, mesmo na pior condição, conseguiu se superar e fazer os outros ao seu redor se superarem, foi o que fez Ryu querer ajudar o protagonista. É um momento curto, mas me fez gostar ainda mais do Ryu, que, pra quem não sabe, é um dos meus personagens favoritos da obra. Asta retorna e logo de cara ele desmaia sua mãe usando o Zeten. Eu imagino que no próximo capítulo que for lançado, veremos uma conversa do Asta com sua mãe. E eu espero também que tenha alguma explicação da conexão do Lucius com a Alicita, porque até agora não temos nada envolvendo esses dois terem algum tipo de relação no passado. Como que o Lucius sabia da existência da Alicita? Será que ele viu naqueles futuros alternativos, mas ele não consegue enxergar o Asta? Então, como que ele enxergou que o Asta seria uma ameaça antes mesmo do Asta começar a existir? Eu espero que tenha alguma explicação para isso futuramente.
Outra coisa, eu acho que o Lieb mudou de ideia muito rápido. Alguns capítulos antes ele disse que não conseguiria machucar ela, agora ele já tá de boa com isso. Dá pra se notar aqui o quanto as coisas estavam realmente sendo rushadas. Até porque do nada o Adremalec surge para se aliar com os humanos e argumenta que eles são imprevisíveis, por isso são mais interessantes. Logo depois, o Yami vira seu hospedeiro. Não acho que o Adremalec virar aliado dos humanos é um problema, o real problema é o quão apressado foi para isso acontecer. Desde sempre o Adremalec é um personagem que faz o que quer, mas a forma que o Tabata apressou para isso acontecer dá para notar bastante. Voltando aos pontos positivos, esses últimos capítulos estão com uma arte sensacional e ver os irmãos Vermilion juntos para destruir um ataque tão massivo é realmente muito bom. A batalha do Lucius contra Asta e Yuno tá com uma coreografia incrível também, e a transformação final dos dois quando surgem me arrepia toda vez que eu leio. Agora, o que não me arrepia nem um pouco é como que o Lucius decaiu como vilão. Ele é um personagem com tanto potencial, mas parece que o Tabata só quis o reduzir a um cara que não gosta do mundo como é. Eu não preciso argumentar o motivo disso ser tão pouco para não ver um final, não é mesmo? Mesmo com motivações simples, você consegue fazer um vilão bom, marcante e com uma ótima presença na obra. Um exemplo disso é o próprio Sukuna. O Lucius teve uma introdução tão boa que a fandom hypou muito o personagem e parecia mesmo que ele ia se tornar um ótimo vilão. Só que infelizmente ele é um vilão com potencial desperdiçado. Não acho ele um personagem ruim, mas é triste ver que o Tabata não fez algo tão bacana com ele. O final do arco em si é bastante complicado pelo fato do Julius voltar e fazer todo mundo voltar à vida. O Jack teve uma morte épica e voltou. Sinceramente, não vejo sentido de trazer ele de volta. Até a própria Mereoleona iria morrer, mas lá vem a magia do tempo e faz ela também retornar. Todo mundo volta à vida no final e é isso. A única consequência real que temos é que o Julius de fato morreu e agora o reino está sem o seu rei mago, o que abre margem para Asta e Yuno disputarem por esse título. Eu acho bacana até no fim o Julius fazer um último ato para salvar seu povo. Eu só acho que poderia ter alguma consequência a mais. Sei lá, a magia do tempo poderia ter sido feita de uma forma mais enfraquecida, já que o Julius estava prestes a morrer. Assim, alguns poderiam voltar e outros não. O final do último grande arco da obra ser que o Rei Mago morreu e o resto continua bem, não é algo que me agrada, mas também eu não odeio. Vendo agora com vocês, podemos notar que conforme a publicação na Giga prosseguia, os problemas começaram a ser mais aparentes. Isso pelo fato de claramente esse arco ter sido rushado. Eu amo Tabata e obra, mas tenho que ser sincero, mesmo com a Jump claramente apressando ele, isso não muda o que temos para analisar aqui. Mesmo assim, eu não acho esse arco ruim nem um pouco. Ele tem sim diversos problemas e um final não muito bom, mas no geral, o saldo pelo menos para mim é positivo. Meu arco favorito continua sendo o País do Sol, mas eu gosto bastante desse arco também, e se quiserem, trago algum dia uma análise completa do arco como um todo para vocês. Bom, é isso, galera. Essa é a minha opinião sobre o arco final. Se vocês quiserem que eu traga algumas teorias sobre como vai ser o próximo capítulo, se vamos ter Asta versus Yuno ou alguma outra coisa, deixa aqui, tá bom? Eu espero voltar com Black Clover aqui e eu espero que tenham gostado desse vídeo comentando sobre o arco. Se você discorda de mim em algum ponto, deixa aqui nos comentários, por favor, para a gente discutir. Discussão sempre é bom, se for feita com respeito. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Até a próxima. Um trevo de 4 folhas a todos vocês e fui!